Hoje, dia 10 de junho de 2021, o programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos entrevista a jornalista e apresentadora Vanessa Faro. Vanessa, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer A parte honra desse projeto para tão nós importante. recebê-la. Vamos começar lá desde o comecinho mesmo. Local e data de nascimento, por favor. 19 de abril, dia do Índio, de 1970, da Beneficência Portuguesa em Santos. Pertinho ali da Vila Belmiro e da Portuguesa Santista. Ótimo. O nome de seus pais, por favor. Marcílio Bragueta Soares, meu pai, minha mãe Maria Elizabeth de Faro Melo Soares. A profissão deles, Vanessa. O meu pai foi professor universitário da Unisantos. Logo que ele se formou, ele já foi convidado para ser professor universitário. Ele se formou em economia e foi um professor maravilhoso. Eu sei porque ele sempre era escolhido para ser paraninfo, mas ele também trabalhou um pouco com política na época do prefeito Oswaldo Justo. Ele foi presidente da Coab, meu pai. Depois, na época do Ney Serra, em Cubatão, ele foi presidente da Secretaria de Habitação em Cubatão também. Ele sempre esteve ligado nessa área de habitação. E a minha mãe era conhecida como Maria Faro. Minha mãe era uma mulher plural. Ela se formou em advocacia, fez artes plásticas, mas ela ficou bem conhecida, foi modelo, mas ela ficou bem conhecida na época que ela tinha a loja Maria Faro, que ela foi estilista durante vários anos. E depois, quando meu irmão Temporão nasceu, ela deixou um pouco essa parte de moda de lado, criou o que a gente chamava de natural fashion, que era um bistrô de comida natural, e era comida natural com francês ao mesmo tempo. Ela foi, antes de ser moda hoje em dia, essa história de comida natural, ela já estava aí na onda. E depois ela voltou, no final da vida, ela voltou a trabalhar com advocacia na área de habitação, por incrível que pareça, no governo do estado de São Paulo. Legal. Quando você nasceu, seus pais moravam onde? Onde você passou a infância? Que bairro? Olha, quando os meus pais nasceram, quer dizer, meus pais não, desculpa. Quando eu nasci, meus pais moravam aqui em Santos. Meu pai é de São José do Rio Pardo, da família Bragueta. Tem até uma avenida lá em São José do Rio Pardo, a Avenida Bragueta, que é o pessoal que veio, né, imigrante. Mas ele mudou para Santos, conheceu minha mãe e eu nasci aqui. E eu fui criada, eu nasci na casa, vamos dizer, na casa dos meus avós, que era na Clei Presgrave do Amaral, número 32, e até hoje, quando eu sonho que eu estou em casa, eu sonho que eu estou lá, na Clei Presgrave do Amaral, número 32, ali na área do Gonzaga, é onde ficava ali o Cine Alhambra, a Rádio Clube, que hoje não tem mais, e eu tenho muito carinho por aquela rua, por aquelas árvores daquela rua. E eu passei a infância ali, mas depois, quando eu fiz 6, 7 anos de idade, eu morei em Paris com os meus pais, que meu pai, por causa justamente da área de economia dele, ele fez um projeto, antes da gente ouvir falar em metropolização, não é porque é meu pai, mas ele era um visionário, ele chegou a escrever um livro sobre metropolização da Baixada Santista. Então, no parecer dele, o futuro da Baixada seria ter essa união aí das cidades. E aí, por causa desse projeto dele, ele foi convidado pelo governo da França a ser um dos brasileiros, só ele e um outro brasileiro, foram chamados para falar justamente sobre metropolização, meu pai, no caso, e eram economistas, pessoas de várias profissões, de vários locais do mundo. Então, meu pai foi um dos 2 brasileiros e a gente morou em Paris, nesse período de 6, 7 anos, enquanto ele estava lá fazendo esse projeto e tudo mais. E aí, depois, voltei para Santos. A minha infância eu passei em Santos, ali no Canal 3, que a gente fala Canal 3, né? Sim. E depois... Aí eu fui para o edifício São João, que é na Avenida da Praia, Avenida Vicente de Carvalho, número 26, que é Boqueirão. Então, eu sou uma garota do Canal 3. Atualmente eu moro no Canal 6, mas eu me sinto no Canal 3 ali. Belas lembranças. Delas. E estudos? O primeiro colégio? Eu estudei... Bom, o primeiro colégio que eu me lembro era o Cisne Branco, que tinha na Avenida Conselheiro Nébias.
E, nossa, eu tenho por incrível que pareça, era pequenininha, mas eu tenho tantas lembranças daquele colégio, porque eu era quietinha, boazinha, mas eu aprontava, entendeu? Eu aprontava na escola, assim, aprontava, tipo assim, lanche, sempre fui comilona, entendeu? Então, eu falava, assim, que eu não queria comer aquela comida, que a minha mãe tinha me mandado comer outra. Então, a diretora ficava, meu Deus! Mentira minha, né? Mas ali, o Colégio Cisne Branco, muitas boas lembranças. E depois eu fui para o Marza, que aí foi a escola da minha vida. O Marza aqui, eu fico triste até hoje, quando eu passo e vejo que a escola não existe mais. Mas o Marza, na época, quando eu estudei, era na Bernardino de Campos, depois na Marechal Deodoro, e tive um amor enorme ali pela escola, tenho amigos até hoje do Marza, o Marza, na época que eu me formei, era até a 8ª série, e aí depois o colegial, o antigo colegial, né? Eu fui para o Colégio Universitas, só que aí Universitas, na Ponta da Praia, eu só fiz o primeiro, o segundo e até metade do terceiro ano, porque aí quando chegou na metade do terceiro ano, eu fiz intercâmbio, e aí eu fui morar nos Estados Unidos, numa cidadezinha que era um ovo, de 2.000 habitantes e poucos, Middlefield, bem no meio do campo mesmo, em Ohio. Fica 1 hora mais ou menos de Cleveland. Então, eu me formei, o terceiro colegial, eu me formei lá, nos Estados Unidos. Na Cardinal High School, que é o nome, e tenho amigas até hoje, eu consegui manter o contato. Tenho amigos desde o Marsa, desde o Universitas, e desde do Cardinal High School eu consegui manter essas amizades. E o jornalismo, quando começou a aparecer? Então, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei, desde pequena, que eu me lembro, assim, eu sempre gostei da área de arte, de cultura, sempre gostei de teatro, essa área mais humanas. Matemática nunca foi meu forte, exatas não é minha praia. E a minha mãe até perguntava, mas como é que você vai estudar no Universitas? Porque na época o Universitas era muito conhecido por ser muito forte em exatas. E eu falava, porque eu quero passar no vestibular. Se eu não souber matemática, eu não vou conseguir entrar nunca na faculdade. Então, mas eu sofri, chorava, não é minha praia mesmo. E eu sempre gostei de poesia, de escrever. Isso está na família, né? Porque eu tenho um tio-avô, Aristeu Bulhões, que é poeta. Ele já faleceu, mas ele fez parte da Academia Alagoana de Letras e da Academia Santista de Letras. Ele nasceu em Famoso. Maceió, famoso, e aí veio morar aqui em Santos, é meu tio-avô, era o tio da minha mãe, né? O tio da minha mãe, isso mesmo. E o tio Aristeu sempre escreveu poesias e tudo mais, então eu falo que está na veia, assim, da família, meus tios escrevem, minha mãe sempre escreveu crônicas e tudo mais. Então eu sempre gostei muito dessa parte cultural, eu tive muita sorte, assim, em relação aos meus pais, porque eles sempre me ensinaram muito essa parte, sempre me levaram para, desde pequena, para teatro, para ópera, para balé, que eu fiz balé clássico, então sempre assisti essa questão de balé. Eu tive a oportunidade de morar em Paris quando eu era nova, então assim, eu tive muita sorte. Os meus passeios eram, assim, a gente ia passear no Museu do Louvre, ia passear nos museus, e eu ficava perguntando para a minha mãe dos quadros. Então acho que isso tudo aflorou essa questão cultural e essa questão da arte, da criatividade, de querer conhecer mais sobre o mundo, de querer conhecer novas histórias. E aí o jornalismo acho que veio uma coisa natural para mim. Quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, eu já estava na pegada do jornalismo, eu já falava que queria fazer jornalismo, até para contar mais da história da gente, porque eu via os americanos não sabiam nada da gente, assim, lá em Middlefield, meu Deus. Então, eu sentia essa necessidade de contar a nossa história, de estar ali escrevendo, mostrando o mundo. E foi natural. Só que quando eu estava lá nos Estados Unidos foi engraçado, porque eu era boa em biologia. E aí meu professor americano até falou: por que, que você não fica para fazer uma faculdade de biologia? Que eu tirei nota A lá. Aí eu falei para ele: não, eu quero voltar para o Brasil e fazer jornalismo. Quando eu voltei para o Brasil, eu prestei 3 faculdades. Eu prestei jornalismo, letras e artes plásticas. Eu passei nas 3. Aí eu estava ligada nas artes, eu falei, vou morar em São Paulo. Mas eu me lembro que eu passei no Mackenzie, e aí quando eu estava, fui com a minha mãe, quando eu fui fazer a inscrição no Mackenzie, eu juro, assim, na boca do caixa, eu olhei para a mulher e falei assim, não, mas o que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu quero. A vida inteira eu quis fazer jornalismo. Não, aí eu falei, mãe, vamos descer a serra, é jornalismo que eu vou fazer. E aí foi. Não vou mentir, não foi fácil. No terceiro ano da faculdade, eu já falei, gente, é isso mesmo que eu quero. Ainda
cheguei a pensar em fazer teatro, largar o jornalismo para fazer faculdade de teatro, mas aí eu falei, ai, falta só um ano. E aí a vida encaminhou. Aí estou aqui até hoje. Então, você fez uma boa escolha. A gente já percebe. Foi, eu acho. E você estudou na Facos. Estudei na Facos, na Faculdade de Comunicação, ali na Euclides da Cunha. Como era boa aquela faculdade, aquela escadaria. Gente, que saudades daquela faculdade. Era muito legal. Só tinha aquela faculdade, né, de jornalismo na época, quando eu fiz. Então, assim, mas foi muito boa, era muito legal. Era o foco mais da faculdade de jornalismo na época, né, da Facus, era mais jornalismo impresso. Eu me lembro que a televisão era uma novidade para a gente aqui. Eu me lembro do Luiz Guimarães, inclusive, chegando na sala de aula e perguntando, eu lembro muito dessa aula, foi na primeira semana, assim, ele perguntou, quem daqui quer trabalhar com televisão? E na época eu não queria trabalhar com televisão. Eu queria trabalhar com revista, porque eu sempre gostei de escrever muito. Sim. E aí um monte de gente levantou a mão, aí ele falou assim, olha, daqui nem metade do que está levantando a mão vai trabalhar com televisão. Lembro muito disso. Aí todo mundo, porque na época tinha só a TV Litoral aqui, Isso. né? Então, mas aí eu fui crescendo, aí foi indo. É muito interessante, eu tenho essa memória muito viva. E antes da TV Tribuna, você chegou a trabalhar Sim. Eu profissionalmente? trabalhei na TV Litoral. Na TV Eu cheguei a Litoral. trabalhar, eu cheguei a trabalhar com um radialista, muito agradecer a ele, foi pouco período, mas, nossa, uma pessoa que eu admiro muito, o Nilzio Lemos, e que ele trabalhava na Rádio Clube, então eu me lembro que eu ia pegar o jornal, aí acompanhava, mostrava as notícias para ele, separava as melhores notícias do dia, então eu fiquei na rádio, assim, acompanhando um pouquinho, e aí depois eu tive a chance de ir na TV Litoral, que foi uma história muito engraçada, que uma das minhas grandes amigas, melhores amigas, até hoje, a Ivana, que estudou comigo, Montemurro, hoje ela trabalha na área de marketing, ela sonhava em trabalhar com TV. Então, o sonho dela era trabalhar com TV. E aí, na época, o Eduardo Silva trabalhava na TV Litoral. Ele ajudava ali no programa do Armando Gomes, né, que era nessa área de esporte, não sei se já era esporte por esporte, na TV Litoral, ali na Capitão Mora Aguiar, em São Vicente. Isso. E o Edu foi nosso professor de rádio na faculdade. E a Ivana ficou enchendo o saco do Edu, a paciência dele, falando que queria, porque queria ir lá na TV Litoral, saber como é que era. E aí, só que ela não queria ir sozinha. Aí ela me carregou, entendeu? Não, a gente vai, a gente vai. Eu falei, mas Ivana, não, a gente vai. E a gente foi, me lembro que a gente foi de ônibus até lá, e a gente ficou lá uma semana ajudando o Edu, vendo como é que o Edu trabalhava com a produção. E na época aconteceu aí um lance engraçado, porque aí o Eduardo foi fazer os Jogos Abertos no interior, e aí precisava ficar alguém na TV Litoral. Eu falei assim, olha, vocês duas são minhas alunas, eu vi que vocês levam jeito, então vocês vão ficar aqui no meu lugar enquanto eu não volto dos Jogos Abertos. Eu falei, como? Mas aí deu certo, foi muito legal, porque aí o pessoal da TV Litoral gostou da gente, acabou contratando eu, a Ivana, mas aí a gente fazia uns flashes, enfim. Aí depois isso foi na TV Litoral. E a TV Litoral, na verdade, foi o que me trouxe para a TV Tribuna. Eu tenho que lembrar disso, que é muito legal, e o esporte acabou me trazendo. Na época, o saudoso Carlos Manente, que foi o nosso primeiro editor, né, aqui do jornalismo da TV Tribuna, ele era meu professor, nosso professor de vídeo na Facus. E aí ele já me conhecia, tal, conhecia os meus pais, então ele via ali os trabalhos na faculdade. Só que aí, por causa da TV Litoral, teve a primeira vez o triatlo internacional de Santos, o troféu, né, com o Núbio, na organização do Núbio, isso, Núbio Almeida, de Almeida. E aí eu fui cobrir o triatlo internacional, a gente inventou, não, a gente vai cobrir pela TV Litoral. E aí a Ivana ficou responsável pelos triatletas brasileiros, e eu, como eu tinha feito intercâmbio, falo o inglês fluente, eu falei assim, não, então eu fico com os estrangeiros. E aí o Manente me viu entrevistando. Ele estava lá acompanhando e ele me viu entrevistando os triatletas, eu falando inglês e tal, e isso chamou a atenção dele. Ele falou, poxa, Vanessa, você... Ele ficou escutando, pô, você não quer tentar? Então, assim, ele já ficou de olho e falou, olha, você leva jeito para o vídeo. E aí foi que surgiu a minha chance, por causa disso, de trabalhar na TV Tribuna. Aí ele me chamou para fazer o teste, muita gente não sabe,
Mas logo que começou a TV Tribuna, ainda não tinha o JT1, o JT2, nada disso. Ele me contratou para ser, eu seria a primeira apresentadora da TV Tribuna. Eu e o Sandro Zeppi. Sandro Zeppi. E aí a gente ficava vindo para a TV Tribuna, que era em São Vicente ainda, e entrava de manhã, saía de noite, porque o Manente era assim, né? Você tinha que trabalhar, e se você saía na hora do Jornal Nacional, eu falei, mas já está indo embora? Ele queria que a gente morasse na TV, era desesperador. E aí a gente ficava, e não tinha jornal, e a gente falou assim, mas o Manente vai ficar fazendo aqui o quê? E aí a gente ficava treinando, né? Locução, gravando balsa, em off, gravando balsa, gravando como é que estava a previsão do tempo, esse tipo de coisa. Só que aí eu passei, como eu disse antes, que eu sonhava em trabalhar com revista, eu passei naquele concurso da editora Abril, e aí eu falei para o Manente, falei assim, olha, eu passei no concurso da editora Abril e eu vou realizar meu sonho. Ele quase teve um treco, ele, minha mãe, meu pai, falaram assim, você é louca, larguei tudo. Zé, eu larguei tudo. Falei, não, vou fazer meu sonho. E aí eu fui na editora Abril, fiz o curso lá da editora Abril na revista Capricho durante um mês, e aí depois me chamaram para a revista Manequim. E aí eu fui lá para São Paulo, trabalhei, e aí terminou o contrato, eu fiquei desempregada, né? E aí eu fui trabalhar num jornal no Guarujá, e aí esse jornal eu tive a chance de trabalhar, que foi muito legal. Eu criei um suplemento feminino na época, tipo o suplemento feminino do Estado de São Paulo, do Estadão, né? E aí eu fazia tudo, as pautas e não sei o quê. Tinha uma fotógrafa que trabalhava junto comigo e a gente fazia desde produção de moda até receita, pegava com o chefe, que não sei o quê, e fazia. Aí logo depois eu acabei engravidando, aí eu fui morar em São Paulo, entendeu? Então aí em São Paulo eu fiquei trabalhando com outras coisas por causa do inglês. Aí eu fui trabalhar com a minha ex-cunhada, que ela mexia com essa parte de palestra, de cerimonial, que eu cheguei a trabalhar muito na época da faculdade com o Luiz Guimarães, que ele tinha a Bulldog, Sim. né? Então eu cheguei a fazer muita parte de palestra, essa coisa toda, trabalhei com o Luiz. E aí em São Paulo eu fiquei trabalhando com isso, fazendo feira, essas coisas. Só que eu estava infeliz, né? E aí o Manente ficou sabendo, através de uma amiga nossa, Luciana Julião, que eu já estava muito mal, estava tal. Aí o Manente foi um fofo e falou assim, olha, está abrindo uma vaga para o JT1, que já tinha o JT2, que era a Renata Canales que apresentava. A gente vai lançar o JT1, você não quer tentar mais uma vez? Só que agora você tem que fazer o teste para ver se você vai ser apresentadora. E aí o Manente foi me buscar lá em São Paulo. Eu e minha filha, a gente desceu a serra e aí ele falou assim, fazer o teste. E aí quem passou? Eu não passei no teste para ser apresentadora, quem passou foi minha amiga Paula Qualhato, que é uma fofa, que adoro a Paulinha. E eu passei como stand-by de quem? Do Eduardo Silva, que estava trabalhando já na TV Tribuna e apresentava o esporte. Então aí eu passei como stand-by do Edu, quando ele não apresentasse o Tribuna Esporte, que não era bem esse nome na época, era o nosso Globo Esporte local, que aí eu apresentaria. E aí eu fui contratada novamente dia 1º de abril de 1996, aqui na TV Tribuna, estou até hoje. E aí eu fui contratada com um cargo que não existe mais, produtora repórter. Na época, fui contratada eu, a Elizabeth Pacheco, grande jornalista da Globo News, o André Argolo e o Paulo Ramos. Nós 4 fomos contratados como produtores repórteres. E aí foi assim que começou. Eu comecei na produção aqui, na TV Tribuna, e no geral, não no esporte. Geral. E aí, vários programas, né, você desenvolveu aí durante esse tempo todo. Foi, então, eu fazia a produção, né? Ajudava assim na produção do geral, tudo mais, ligar para a polícia, saber o que tinha acontecido, não tinha, aquelas coisas todas, procurar a matéria, Nossa Senhora das Pautas, do Factual. E aí foi que aí de vez em quando a gente saía para fazer reportagem. A minha primeira reportagem foi muito engraçado, porque eu fiquei morrendo de medo
que o Manente era bravo. E aí eu fui, teve um acidente, na verdade era um buraco, uma cratera que tinha na Anchieta, e estava um trânsito na entrada da cidade, assim, absurdo. E me escalaram para ir cobrir, junto com o cinegrafista mais top que tinha aqui na TV no momento, que era o Sérgio Furtado. E o Sérgio Furtado tinha aquela cara assim, eu falei, gente do Imagens aéreas. céu. Exatamente! Opa, Eu falei, gente do céu, tô ferrada, eu vou sair com o Sérgio Furtado, meu Deus, né? O cara era top. Cheguei lá, gente, vocês não têm noção, deu um branco em mim. Eu olhava para a cratera, eu olhava para o trânsito, eu olhava para o microfone, eu olhava para cá, eu olhava para lá, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Me deu um branco, eu não sabia o que fazer. O Furtado foi maravilhoso. Olha, desse dia, então, a gente ficou super amigo, até hoje a gente é amigo, e eu adorava toda vez sair com ele. Ele falou assim, o que você está vendo? Olha o que está acontecendo. Então, assim, ele me deu uma aula ali na hora, e aí deslanchou. Então, aí eu comecei a fazer reportagens, assim, produção, reportagens do geral. Aí até que me efetivaram como repórter, e aí eu entrei naquele horário de foca, que é o da madrugada. Trabalhei, na época, o meu parceiro era o repórter cinematográfico Toninho Pinheiro, e a gente fazia muita matéria de polícia, mas assim, muita matéria de polícia, porque de madrugada aconteciam os BOs. Então, era desde... A gente ia assim... Fazia muito na época a TV, fazia muito de vernissagem, aquela coisa de exposição, aí saía da exposição, tudo lindo, maravilhoso, e ia lá para um homicídio, entendeu? Vi muito cadáver na minha vida, eu tenho pesadelo até hoje, muita adrenalina de polícia. E aí, o que aconteceu? Nos finais de semana, o Eduardo Silva, que era o chefe do esporte, falou assim, olha, eu preciso de repórter no final de semana, você topa fazer? Eu falei assim, topo, claro. E aí foi que eu comecei realmente a trabalhar com esporte final de semana. Meu primeiro ao vivo, eu lembro até hoje, foi de esporte, foi em cima de um postinho ali na Avenida da Praia, né, na praia, no calçadão, e foi com o Fábio Goulart, né, que foi campeão pan-americano de taekwondo, e com o Sérgio Furtado como cinegrafista. Então eu estava bem assessorada, porque o Fábio eu conhecia já, era meu amigo, então foi meu primeiro ao vivo, e foi muito legal. E aí eu sempre gostei de esporte. Então aí, o que aconteceu? Quando eu fazia o esporte no final de semana, eu ficava muito feliz, mas muito feliz. Tanto que aí uma editora de texto, na época, a Silvia Rovai, ela veio conversar comigo. Ela falou assim, olha, Vanessa, eu não sei o que acontece, mas o seu texto do esporte é totalmente diferente do texto no geral. No teu texto do esporte, você deslancha, você faz assim com facilidade. E aí eu falei para ele, sim, mas é exatamente assim que eu me sinto. No esporte eu me sinto livre para escrever, eu me sinto, sei lá, eu me encontrei. E aí foi indo, aí de final de semana eu fazia esporte, até que finalmente, né, foram me dando chance de fazer mais matérias de esporte. E aí primeiro eu comecei com, que a gente fala com outras modalidades, aí fazia muito taekwondo, inclusive, artes marciais e tal. Aí, aos pouquinhos, eu comecei a fazer ADG, né? Jabaquara, Portuguesa Santista, mas os Santos ainda não me deixavam fazer, né? Porque tinha os setoristas do Santos. Então, eu falava, não, vai fazer os outros esportes. Então, eu fazia os outros esportes, natação, tênis, essas coisas todas. Então, fui aprendendo, né, o universo tal do esporte, o texto, como era, e aí foi indo, aí foi natural. Você cobriu Olimpíadas também, né? Cobri. Então, no esporte efetivo, assim, porque a gente teve aqui na TV Tribuna, teve o Vladir Lemos, né? No esporte, aí teve se não me engano, acho que depois do Vladir, não sei se foi o André Argolo, aí, deixa eu ver quem mais. Antes tinha sido o Eduardo Silva, aí teve o Fatioli, aí teve o Abel Neto, aí depois que o Abel foi efetivado em São Paulo, foi que finalmente me deram a vaga do esporte para ser setorista do Santos. Então, de 2000 até 2005, eu fui setorista do Santos pela TV Tribuna. Então, eu falo que pela TV, pelo menos, eu fui a primeira mulher setorista da TV no Santos Futebol Clube. Às vezes eu ia no treino lá, só tinha eu de mulher.
60 homens e só eu de mulher. Então, assim, de vez em quando, às vezes, iam outras repórteres, mas era, sabe, tipo assim, caía de paraquedas. Elas faziam geral e aí, olha, a pauta hoje para você vai ser isso. Então, elas iam. Ou então, algumas repórteres do Sport TV, mas não eram setoristas do Santos, faziam outros clubes. E aí, depois do Santos, depois que teve essa fase, que eu acompanhei o Santos em Libertadores, viajei para a Argentina quando o Santos foi jogar contra o Boca Juniors e tudo mais, acompanhei a conquista do Santos em 2002, eu falo que eu era pé quente do Santos. O Santos ganhou em 2002 o título, né? Depois também, em 2004, época do Robinho e Diego. E aí comecei a fazer os outros esportes, os esportes olímpicos e tudo mais, e aí eu tive a oportunidade de viajar para vários países e acompanhando os atletas. Eu fui na pré-Olimpíada, na verdade, eu fui para a Grécia acompanhar o Valmir Nunes, ultramaratonista. O Valmir ele ganhou a Spartathlon em 2001 e a gente foi acompanhar o Valmir em 2003, que é uma prova fantástica. Acho que foi uma das matérias que eu mais gostei de fazer, se não a matéria que eu mais gostei de fazer. Foi na Grécia, a largada foi numa sexta-feira em Atenas, às 7 da manhã, e ele chegou no sábado, às 8 e pouco da manhã, em Esparta, e a gente foi acompanhando. E isso foi fantástico. Essa corrida, ela é fantástica. É uma recriação, né, da maratona. É a criação da maratona, é que muita gente só lembra da parte de maratona. A gente chegou aí em maratona e tal, que acha que só foi quando ele só correu de Esparta até maratona, quer dizer, mas não. Então, eles contam a história que, na verdade, estava em guerra, Atenas foi pedir ajuda para os espartanos, então ele saiu correndo de Atenas até Esparta, sem parar, não sei como, porque são 247 quilômetros, mais ou menos, se eu não me engano. E aí chegou lá em Esparta, os espartanos estavam na época de reverenciar aquelas, não sei se era, eles estavam na época de um festival e que eles não poderiam deixar esse festival. Eles falaram assim, não, a gente não pode, não é nossa, a gente não pode ajudar. Então, que aí ele teria corrido de volta até Atenas, e de Atenas ele correu até Marathon para pedir ajuda e aí morreu, óbvio, né? Mas cumpriu. Não tem como. Não tem como. Mas, assim, é fantástica essa prova na Grécia. E o Valmir lá, a gente ficou impressionado, porque como ele era respeitado na Grécia, e às vezes as pessoas não conhecem ele tanto aqui no Brasil, mas lá na Grécia o pessoal pedia autógrafo. Tinha um dos momentos emocionantes para mim. Em 2003 ele chegou em segundo lugar. Foi quando eu cheguei na avenida em Espartaton, que tem o rei Fidípides no fundo, assim, né, a estátua, e tem o nome do Valmir em grego, né, mas ele mostrou para a gente gravado em mármore como um dos vencedores dessa prova. Então, assim, foi emocionante. E aí, em 2003, a gente aproveitou para fazer como é que estava a pré-Olimpíada, porque no ano seguinte teria a Olimpíada, né, de Atenas. E nessa viagem a gente aproveitou também para conversar com o Giovani, o ex-jogador de futebol, né? E que era exatamente ídolo do Santos. E na época o Giovani era um ídolo no Olympiacos, lá na Grécia. Tinha outdoor dele, assim, em Atenas inteira. E aí eu me lembro que até o dono do hotel, quando viu que o Giovani foi lá encontrar com a gente para buscar, para a gente fazer reportagem, o dono do hotel quase teve um treco quando viu o Giovani chegando assim na porta. E foi demais. A gente chegou a fazer um jogo, aí num jogo, era Olympiacos e Juventus. Então, a torcida, gente, era de arrepiar, uma coisa assim, não tem explicação, é outra coisa. E foi muito legal essa viagem. Aí, depois dessa viagem assim, internacional, em 2003, Spartathlon, aí a gente teve, deixa eu ver, aí eu vou me perdendo nas viagens. Eu fiz a Olimpíada de 2008, em Pequim, que foi divina. Aí o meu parceiro foi o saudoso Wagner Iodo, Wagner Tavares, cinegrafista. A gente teve a honra de acompanhar de pertinho a conquista do judoca Leandro Guilheiro, a segunda medalha de bronze dele. A gente estava lá gravando, a gente fez depois uma reportagem especial com o Leandro na Cidade Proibida, eu brinco que é cidade perdida, porque a gente se perdeu lá dentro, entendeu?
mas foi demais. A Ana Marcela Cunha, né, da Maratonas Aquáticas, também foi a primeira Olimpíada dela, a gente acompanhou o Pedro Sena, que hoje o Pedro Sena, ele é o técnico de canoagem da seleção do Japão. Olha só, que demais. E na época ele era o técnico do Nil Walter e tal, e a gente foi acompanhando também. Então, assim, foi fantástica a Olimpíada de Pequim, para mim, foi um presente, foi lindo demais. Aí depois eu fiz outros esportes, assim, eu fiz outras viagens, eu fiz o Mundial de Judô em 2011, em Paris. O Leandro também estava, o Leandro Guilherme e tudo mais. A gente fui eu e o Yoda também, a gente fez essa reportagem. E de Paris a gente foi para Marseille em 2011 também para fazer o Mundial de Tamborel, que é fantástico, muito legal. As pessoas nem imaginam que tem Não, Mundial de Tamborel, né? eu achei que era só em Mas Santos. tem, porque na verdade o esporte nasceu lá, né? Mas então, na verdade, o tamborel, como a gente conhece, nasceu aqui, mas é porque foram os irmãos italianos que trouxeram para cá. Então tem o tamburel, que é na França, e tem o tamburello na Itália. É um pouquinho diferente, tem umas regras diferentes das nossas, mas dá liga e dá para fazer o Mundial, entendeu? E aí a gente foi acompanhar o pessoal, o Maurício Fernandes, o pessoal todo aqui de Santos, a gente foi acompanhar lá no Mundial de Tamborel, foi muito legal, foi fantástico. E aí, Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, que eu fiz também. Então, assim, tô lembrando, de repente eu até me esqueci de. Voltei para a Grécia depois para acompanhar o Valmir novamente em 2010, se eu não me engano. Então, viajei bastante, graças a Deus, graças ao esporte. Que bom. Tiago, você quer fazer alguma pergunta? Eu falo para caramba, né, gente? Não, Quero só imagina, tá contar ótimo. um fato. Fica à vontade. Excelente. Quero contar um fato, talvez a Vanessa não se lembre, mas ela fez também a primeira Copa Corpo em Ação de ginástica, há 12 anos Ai, atrás. Copa Corpo Há em Ação é muito pouco. demais. Tinham, sei lá, 800 crianças no ginásio do Rebouças, que estava lotado, e a gente fez uma competição muito legal. A primeira edição, então, tinha ginástica rítmica e ginástica artística juntos. Era uma loucura. Eu não sei nem como eu sobrevivi àquilo. Mas foi você que fez. E foi um marco, assim, na minha vida. Eu era muito mais jovem, você também. E você sempre foi muito carinhosa com as crianças e tudo mais. E sensível mesmo. De ir até a arquibancada, falar com os pais. Então foi muito, muito marcante. Foi muito legal. Eu lembro de você, Thiago, treinando ainda lá no Brasil Futebol Clube, né? É verdade. Porque a ginástica sempre foi forte aqui na nossa região, sempre foi referência. Cheguei a fazer vários jogos regionais e jogos abertos do interior, acompanhando, né? Eu Fazia lembro. sempre a ginástica, o pessoal, o Vitor, Danilo, então, assim, sempre foi marcante para mim, esse esporte lindíssimo. E Copa Corpo em Ação eu adoro, né? De qualquer modalidade, mas do ginástica realmente é muito linda. O trabalho que vocês fazem é fantástico até hoje. Dá muito orgulho mesmo de poder estar acompanhando aí a história de vocês. A gente que agradece. Mas Copa Corpo em Ação é uma coisa que eu sinto falta, né? Porque atualmente a gente, até por causa da pandemia, teve que parar e a gente teve a Copa Corpo em Ação de futsal, que revelou grandes talentos, Copa Corpo em Ação de ginástica, de basquete, de vôlei, então de handball. Então é engraçado, o esporte me proporcionou isso, né? De poder acompanhar várias crianças e que hoje fazem sucesso no esporte ou que estão trabalhando com outra coisa, mas às vezes ligada ao esporte. É muito bonito de ver. E até por causa, agora lembrei de outra viagem, por causa da Copa Corpo em Ação de futsal, todo mundo comenta do Neymar, né? Que foi revelado e tudo mais. Mas a gente tem vários outros jogadores que foram revelados na Copa Corpo em Ação de futsal, e um deles, o Léo Batistão, que na época ele daqui de Santos, e aí ele acabou indo investir no futebol na Espanha. Hoje ele não está na Espanha, eu não sei se ele está na China agora, mas ele chegou a jogar no Atlético de Madrid
E aí a gente foi fazer reportagem com ele lá em Madrid, no Atlético de Madrid, acompanhou, inclusive, o jogo e tudo mais, e uma experiência muito legal. E a Copa, eu fico tão encantada, porque eu me lembro assim de muitas histórias de atletas assim ligados à Copa e que, por exemplo, eu até sempre falo dela, mas é verdade, porque me marcou a Ingrid Nani de Praia Grande. Ela jogava na Escola Estadual Abraão Jacó Laffer. Eu me lembro até hoje de chegar para o técnico e perguntar: então, quem você acha que vai ser destaque na tua equipe? Ele fala: aquela menina, fica de olho nela. E realmente ela acabou sendo um dos destaques na Copa. E hoje ela mora na Alemanha, casou com um alemão, mas graças ao esporte, que ela chegou depois a fazer parte da seleção brasileira de handebol de praia, mas ela acabou seguindo, não sei se foi administração, mas ela acabou trabalhando na Decathlon, em loja de esporte, que acabou levando para a Alemanha, quer dizer, tudo relacionado. Então, eu mantenho contato até hoje com a mãe dela. A gente acaba criando certos vínculos e amizades, né? Tem uma outra menina que me marcou muito no handebol, que foi uma das primeiras Copas Corpo em Ação, e eu me lembro que ela morava na área continental de São Vicente, e fui fazer reportagem na casa dela, era da Escola Jorge Senra, se eu não me engano, e elas não tinham nem bola direito para treinar, era assim bem complicado. E eu fui na casa dela, ela tomava conta das irmãs, e ela falou para mim: Vanessa, meu sonho é fazer faculdade de educação física. E eu me lembro que aquilo partiu meu coração. Eu falei: gente, será que essa menina vai conseguir fazer? Aí, muitos anos depois, eu estava fazendo uma matéria de tamborel na praia, aí veio uma moça, não tinha reconhecido, ela falou: olha, você lembra de mim? Eu falei que eu queria fazer faculdade de educação física. Eu falei: não acredito. Ela falou assim: eu fiz, eu realizei o sonho. Então, assim, essas coisas que me fazem assim me apaixonar cada vez mais por essa área do jornalismo, né, do esporte, que você pode ver que realmente o esporte acaba mudando vidas, influenciando de maneira positiva as pessoas. E isso é tão lindo da gente ver, e a gente vê que a gente tem tanto potencial, a gente tem tanta criança que tem talento, e às vezes está ali na rua, não tem chance, não faz, e o esporte pode transformar isso tudo. Então, eu sou uma pessoa muito sortuda de ter me encontrado no jornalismo, nessa área e na área do esporte. É muito bom de poder ter acompanhado essas histórias, de acompanhar, né? Vanessa, o Guilherme, nesse sentido aí, o Guilherme ele tem uma sugestão de pergunta. Atualmente você se sente plenamente realizada enquanto profissional ou ainda você acha que ainda falta alguma coisa? Então, eu acho assim, a vida está correndo muito rápido, né? Então, assim, a gente está tendo que se reinventar. Eu acho que na nossa área está mudando muito rápido também, que nem vou falar, agora vou, né? Meu Deus, mas vocês são você é da minha época, você vai entender o que eu vou falar. Pombas, na faculdade era datilografia, era máquina de escrever que a gente Fazia tinha, jornal na caramba, unha, não né? tinha Colava, computador. colava Eu as fiz coisas. curso, eu sou formada em datilografia, gente. É. Então, quer dizer, quando eu comecei na TV Tribuna, era máquina de escrever, era outra realidade. O TP não é do jeito que é na câmera, o TP rodava. Você, para fechar o jornal, não era programa de computador, você tinha o seu Álvaro que trabalhava aqui, tinha uma pessoa que só tinha essa função, a função de fechar o jornal, de contar os minutos, porque é uma conta diferente. E aí fazia conta. Então, quer dizer, outra realidade. Então, é claro que diante dessa realidade que a gente tem hoje em dia, que hoje em dia a gente tem a internet, as mídias sociais e tudo mais, a gente tem que se reinventar sempre para não ficar lá para trás. E eu trabalhei durante muito tempo como repórter, pude acompanhar o futebol, tive momentos marcantes no futebol, graças a Deus, tive momentos marcantes no esporte, em Olimpíada, em Jogos Pan-Americanos, em Copa, Corpo em Ação, assim, eu pude trabalhar tanto com atleta de elite, como assim, quem está começando. Tive a honra, que eu falo que são os meus queridinhos, de entrevistar Pelé, gente, eu sou fã do Pelé, Mengal, viu? Sabe, dos
do seu Pepe, o meu querido sempre foi o seu Zito também, saudoso seu Zito. Eu criei uma amizade muito forte com ele na época que eu cobri o Santos Futebol Clube, mas assim, amizade mesmo, dele me dar conselho, puxar a orelha, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, então assim, nossa, que honra, que alegria. Então eu fui realizando essas coisas e pude realizar também durante muito tempo, apresentar o Corpo em Ação, que era o programa que tinha aos sábados, né? E fazer umas maluquices depois nessa história de se reinventar, de fazer umas coisas participativas, né? Tipo assim, ia fazer Bravos, né? Que é prova de obstáculos, aí eu ia junto com o pessoal do CrossFit, e aí mergulhava na lama, pulava o obstáculo, levei choque, quase tive que sair da prova por causa do choque que eu levei. Eu falava para a mulher, eu não vou, eu vim aqui fazer matéria e participar, não vou sair da prova, toda detonada lá. E prova de canoa havaiana, hoje em dia, graças ao esporte, eu acabei descobrindo uma segunda paixão, que é a canoa havaiana. Realizei um sonho de tanto fazer a volta à ilha de Santo Amaro, né, de ficar entrevistando. E eu ficava entrevistando, eu falei assim, um dia eu queria tanto fazer. E eu tive a sorte de no ano passado, ano passado, né? Antes da pandemia, que logo depois teve a pandemia, competir na volta à ilha de Santo Amaro pela equipe feminina Open, chegamos em segundo lugar. Gente, isso para mim é uma glória. E detalhe, gente, eu competi com a costela fraturada e não sabia. É um perigo, né? E aí, então, assim, treino. Hoje mesmo eu fui treinar canoa havaiana, então, assim, eu acabei me apaixonando. Então, e aí o Tribuna Esporte, comecei a apresentar direto. Até perguntei para a Vanessa Martins hoje, Van, até quando você apresentou? Ela falou assim, eu saí da TV em 2010, então até 2009. Então, quer dizer, eu estou apresentando o Tribuna Esporte direto desde 2010. Até hoje, bastante. Mas a gente sabe que tem um monte de reformulação, a gente está passando por várias reformulações aqui na TV Tribuna também, então vou dar spoiler. Em breve o Tribuna Esporte não vai ter mais Tribuna Esporte, vai ser um novo programa com um novo apresentador, que é uma pessoa muito querida minha, por sinal, e aí provavelmente eu vou ter que me reinventar de novo. Então, nesse reinventar, eu ainda não sei direito se eu vou voltar para a rua fazendo reportagem, coisas que eu gosto, ou se vou ter um quadro. A gente está justamente até em julho, eu estou nessa. Agora, se eu cheguei onde eu queria, eu acho que a gente sempre quer mais. Eu posso dizer que eu realizei coisas que eu nem imaginava nunca. Eu imaginaria que eu fosse realizar de Olimpíada. Copa do Mundo, na verdade, eu não fui no exterior. Eu fiz Copa do Mundo aqui, do Brasil, eu acompanhei, trabalhei, então posso falar que trabalhei. Então, assim, fui a primeira setorista mulher, poxa vida, de futebol numa TV aqui na Baixada Santista. Então, assim, nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar tanta coisa, até porque as pessoas olhavam para minha cara e falavam assim, nossa, o que essa Patricinha está fazendo aqui, né? As pessoas têm aquele pré-julgamento e falam assim, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui? Ela não vai entender de futebol. E justamente por causa, às vezes, desse preconceito que eu sofri no mundo do futebol no começo, eu acabei estudando mais, me esforçando mais, os treinos eram diferentes do que é hoje em dia, a gente tinha liberdade de acompanhar o treino inteiro, de manhã e de tarde, então eu chegava de manhã, era uma das primeiras a chegar, era a última a sair, entendeu? Então, graças a isso, eu fiz amizade na época com alguns técnicos que eram considerados difíceis, como Emerson Leão, por exemplo, mas ele, como ele via que eu me esforçava muito e que eu ficava lá estudando, não tinha essa alegria que tem hoje, né? Que tem o lugar todo cobertinho de imprensa, banheiro feminino. Gente, não tinha nada disso, meu Deus do céu. A gente ia tomar chuva, na hora do treino era despencando chuva, o Geninho, até o ex-técnico Geninho brincava assim, menina, você vai pegar uma gripe, e eu lá, não, tá aqui meu treino. E banheiro não tinha, era um container, aí eu falava para o passarinho, o radialista, eu falava, passarinho, pelo amor de Deus, segura a porta do container que eu preciso ir no banheiro, eu quero uma portinha. Era era horrível, mas era tão legal, porque a gente tinha contato direto com os jogadores, a gente conversava ali direto com os jogadores. E negócio de Vila Belmiro, hoje em dia você tem, né, a sala de imprensa, que o pessoal vai lá e fala na Vila Belmiro. Imagina, na minha época era
no vestiário. É. Então, eu tinha que pedir para o cinegrafista, para o Toninho, entrava todos os homens primeiro, e eu falava, Toninho, vê aí com segurança se eu já posso entrar, não quero ver ninguém pelado aqui, pelo amor de Deus. Então, era muito engraçado que eles faziam um esquema para mim na Vila Belmiro. O segurança falava, ela pode ir agora. Aí eu entrava assim de lado, porque não sei se vocês conhecem, né, na Vila Belmiro, o vestiário, então tem um lado que fica né, do banho dos atletas e aí você, aqui do lado direito, tinha uma sala ali, né, que eles faziam pré-aquecimento, que é onde a gente fazia as entrevistas. Então, o que eu fazia? Os cinegrafistas, os seguranças ficavam meio que faziam um paredão aqui para mim, e o cinegrafista estava na frente, então eu entrava correndo para cá para não ver ninguém pelado, que pô. Mas na Briosa não tinha jeito, na Briosa não dava para entrar, eu tinha que esperar o jogador sair. Então, essas coisas engraçadas, eu acho que foi uma realização na minha vida, tem muita história para contar. Mas, assim, eu estou numa outra fase da minha vida também, né, eu estou em tratamento de câncer de mama, eu descobri, né, no ano passado, eu fiz mastectomia, reconstrução em outubro e tudo mais, então eu estou fazendo tratamento de hormonioterapia, tenho pelo menos mais 5 anos de tratamento, e então muitas coisas acabam pesando na vida da gente. E aí eu fico pensando, o que eu vou fazer agora? Eu sei que eu não quero ficar parada, não é da minha pessoa, eu sei que eu sempre sou aberta a novos projetos e eu tenho algumas coisas em mente, aqui mesmo na TV Tribuna, e vamos ver no que vai dar. Mas eu acho que a gente tem que... Eu falo para todos os estudantes de jornalismo, muitos vêm me procurar, perguntar como é que faz, eu falei assim, olha, a gente tem que estar se reinventando sempre, a gente acha que sabe uma coisa, a gente não sabe de nada. Então, já estive na rua fazendo reportagem, já apresentei, hoje em dia aqui no esporte a gente edita, produz, porque, né, o núcleo do esporte você tem essa possibilidade. No geral, as coisas já são mais separadas, né? Mas no esporte, não. Então, você tanto faz a reportagem como a produção, às vezes a edição, já saí gravando com o meu celular também matéria. Então, a gente faz um pouco de tudo. E isso é muito legal. Então, eu não sei o que a vida me aguarda. Eu só sei que eu quero viver, quero continuar trabalhando, fazendo alguma coisa. Não sou de ficar parada. Pensa em alguma coisa em relação à experiência que você passou com a doença? Estava vendo aqui, Patricinha Cascagrossa. Então, por quê? Porque as pessoas pré-julgam, né? Olha para minha cara, mas a minha mãe, quando era viva, ela mesma falava, mas futebol, minha filha... Porque os meus pais, eles nunca me levaram para o estádio, nunca, nunca. Eu acordava... Em casa era com música, né? Meu pai me acordava com música, MPB, ou então Beatles, essas coisas, mas nunca me levaram para jogo de futebol. Nunca, nunca fui alucinada por isso. E aí, mas eu me apaixonei. A primeira vez, juro, a primeira vez que eu entrei na Vila Belmiro para fazer um jogo de noite, eu me lembro que eu chorava. Eu entrei na Vila, eu chorava, fiquei tão emocionada, mas não é exagero, eu fiquei toda arrepiada, meu coração palpitava de ficar escutando aquela torcida, porque é uma outra coisa, é outro mundo. Eu chorava, eu me lembro que eu liguei para o Eduardo, e eu falei assim, que era meu chefe na época, eu falei assim, eu estou passando mal, eu estou muito emocionada, e não sei o que, eu só consegui agradecer, obrigada, obrigada. Ele se concentra no jogo, pelo amor de Deus. Nossa, eu olhava aquele grama, mas meu Deus, aqui pisou o Pelé, sabe aquelas coisas? Então, é muito louco. Então, eu sou muito emotiva. Então, as pessoas sempre olham para mim muito intensa. Então, você, essa Patricinha, né? Minha mãe falava, meu Deus, mas Vanessa, o Emerson Leão mesmo tirava um saco. Ele brigava comigo, que às vezes eu ia, me dava louco, eu ia meio que descarpando. Sim, porque eu falava, não vou ter que andar até lá. Lê do engano, o Emerson Leão fazia a gente andar até lá, e ele falava assim, você está furando o meu gramado. Aí eu brincava com ele, eu estou fazendo um ninho de quero-quero, entendeu? Você não está entendendo. Então, assim, as pessoas julgam muito. E esse apelido surgiu por causa de um treino de canoa. Eu fui chamada pelo Fábio Paiva, canoísta, para fazer um desafio. O primeiro desafio da Laje de Santos só com mulheres. 12 mulheres foram escolhidas que tinham alguma ligação com o câncer de mama. Então, tinham 2 sobreviventes do câncer de mama nesse desafio da Laje, e eu fui, na verdade, representando a minha mãe, porque a minha mãe faleceu de câncer de mama. E aí eu fui
ele me chamou como jornalista e para estar levando o nome da minha mãe, porque a ideia era de mostrar de que depois que você é diagnosticada com câncer de mama, que a vida continua. E aí, eu fiz parte da primeira equipe só de mulheres que remaram até a Laje de Santos. A gente, inclusive, tem o nosso nome lá no Instituto da Laje de Santos, está o meu nominho lá como a primeira equipe feminina, fazendo parte da primeira equipe feminina que fez esse desafio. E a gente foi remando, são 45 quilômetros, deu um pouquinho mais, porque a gente deu a volta na laje, em revezamento, é claro, e aí a gente só foi na ida, né? Que foi o desafio. E só que nesses treinos, o que aconteceu? Teve um treino que a gente foi até a Praia do Moisés, que dá uns 20 quilômetros e de volta. E aí eu treinei, e aí na volta o Fábio Paiva virou para mim e falou assim: nossa, mas você remou muito hoje, isso antes do desafio, né? Eu fiquei olhando para a cara e disse: sim, mas você me chamou para aqui para remar. Ele falou assim: não, mas eu achei que você fosse uma patricinha. Ai, aquilo, eu queria morrer quando ele falou aquilo. Patricinha! E aí as meninas, aí que surgiu o apelido, foi daí, porque aí as meninas que estavam remando comigo falaram assim: patricinha, só se ela for patricinha casca grossa, que é no sentido não de mal educada, Não, gente, sim, casca grossa de remada, entendeu? De lá resiliente. e exatamente encarar de frente o desafio. E aí eu odiava esse apelido, você não tem noção como eu odiava esse apelido, odiava. Aí as meninas até fizeram camiseta, hashtag Patricinha Casca Grossa, elas fizeram camiseta, todas usavam a camiseta. E aí, quando eu descobri o câncer de mama, eu falei assim, eu acho, né, do meu ponto de vista, que como uma figura pública, trabalho na área de jornalismo, entro na casa das pessoas todos os dias, eu acho que eu senti realmente um chamado, uma obrigação de estar desmistificando em relação a essa doença. Eu sofri muito quando a minha mãe teve o câncer de mama, foi uma depressão, eu falo que não só a pessoa fica doente, mas a família da pessoa inteira fica doente. E eu falei assim, logo que eu recebi, né, o diagnóstico, eu lembrei da minha filha, do meu irmão é 20 anos mais novo do que eu, e eu falei assim, eu quero passar uma outra ideia para eles, eu não quero aquele sofrimento, aquela tortura, eu quero mostrar que a gente deve lutar até o final, entendeu? Eu sou muito disso, eu vou, luto até o final, até quando não dá mais. E aí eu falei para minha filha, eu falei, Bruna, eu quero criar um canal, um Instagram, para passar essa minha mensagem para essas mulheres, para falar que existe justamente vida após o diagnóstico de câncer de mama e que você pode vencer a doença. E aí eu fiquei pensando um monte de nome ligado a câncer, e tem várias mulheres que fazem lindamente, né? Que tem canal no Instagram, ou tem blog, vlog, enfim, ou no YouTube, e eu quis no Instagram. E aí eu fiquei, aí do nada me veio o apelido Patricinha Casca Grossa, que eu odiava, ainda não gosto muito não. Aí cheguei e falei, Bruna, o que você acha, né? Aquela história, né? Se você recebe um limão, faz uma limonada. Eu falei, eu acredito muito que nada é por acaso na nossa vida, muito nisso. Então eu falei para ela, eu acho que eu tô achando que eu vou usar esse apelido, por quê? Porque na vida tem tudo os dois lados, né? Eu brinco, tem um lado patricinho, tem um lado casca grossa, tem um lado bom, tem um lado ruim. E o câncer também tem disso. Todo mundo, ai, que louca, né? Falar que câncer tem alguma coisa boa, mas tem. Você aprende a valorizar muito mais a vida, os momentos, o dia a dia, você está aqui viva, se conectar com tudo. Então, assim, eu aprendi muita coisa, estou aprendendo ainda muita coisa com câncer. Então, tem um lado positivo, sim, não vou mentir. E aí surgiu Patricinha Casca Grossa, usei o apelido que surgiu no esporte para mostrar esse lado aí, agridoce, vamos dizer assim, do que eu estou passando. Mas e está sendo, eu não quis criar no Vanfaro, que é o meu perfil que eu tenho do Instagram, que eu mostro mais até os meus treinos de canoa, dia a dia, eu mostro muito dos bastidores do jornalismo no Vanfaro, coisas de família, muito assim mas no Patricinha eu quis justamente criar o Patricinha para ser um canal para outras mulheres que estão passando por isso ou precisam de alguma motivação de terem. Então, foi isso que acabou surgindo, entendeu? Então, eu aprendi muito com o esporte, eu acho, disso. Eu aprendi muito com os atletas isso, né? Porque no esporte você
acaba vendo os atletas, eles tendo essa resiliência, eles tendo essa superação, então eu acabei trazendo isso para a minha vida. Então, de uma maneira positiva. Então, é muito legal, assim, muitas mulheres, que algumas que são atletas, inclusive, que sempre mandam recado no Patricinha Casca Grossa. Agora, olha só, o que o câncer trouxe, vocês vão rir, né? Eu tenho uma das sobreviventes de câncer de mama, a Claudinha Barbieri, que fez o desafio da Laje comigo, ela acabou criando um grupo de Dragon Boat. Conhecem Dragon Boat? Não. Dragon Boat é uma modalidade que é o Dragon Boat, que é como se fosse uma canoa enorme, cabe, acho que são 22 pessoas, e é muito usada na Tailândia, no Oriente, na China, assim, tem muitas competições de Dragon Boat, é uma coisa, uma vez entrou no Esporte Espetacular, uma coisa de louco. Só que o Dragon Boat acabou virando uma das modalidades, a modalidade oficial de sobreviventes do câncer de mama. Porque um médico canadense, Dr. Mackenzie, ele tem uma pesquisa e ele descobriu que a remada, ela é o esporte mais indicado para as mulheres sobreviventes do câncer de mama. Então, assim, quando você tem uma doença como essa, você tem que praticar esporte. Todo mundo tem que praticar esporte, mas principalmente para quem está em recuperação. E muitas mulheres acabam fazendo a mastectomia, tirando os linfonodos, e o braço incha muito. E a remada ajuda a desinchar. O braço volta, ele desincha quando ela faz a remada, ele volta ao normal. E, além do que, a mobilidade, o alto astral, mexe com tudo. O Thiago sabe muito bem que o esporte é vida. E aí a Claudinha criou esse grupo de Nina Rosa Dragon Boat, que é de Santos, inclusive, não está podendo treinar agora por causa da pandemia. Mas, enfim, e para a gente competir. Só que, para fazer parte, só pode ser sobrevivente de câncer de mama ou pessoa em tratamento com câncer de mama. Aí, a primeira coisa, quando eu descobri, eu liguei para a Claudinha, que é a minha amiga. Claudinha, eu posso fazer parte da tua equipe agora. Aí ela, meu Deus, você me dá notícia dessa maneira? Eu falei, eu tenho que levar o lado positivo, eu posso ser... Sou atleta agora de Dragon Boat, gente. Tem o lado bom. Tem o lado bom, a gente tem que... Ai, a vida já é tão séria, a gente já tem tanto problema, essa pandemia do jeito que está, mas se a gente não procurar um lado bom, um aprendizado, a gente enlouquece. E o esporte tem muito disso, o esporte ensina muito a gente a isso, assim, né? A maioria das vezes você perde, mas eu acho que cada vez que você está perdendo, você está aprendendo um pouco mais, então é por aí. Você está se preparando para a vida. Então, é nesse sentido. Exatamente. Foco, disciplina, superação. Só coisa boa. A Bruna está com quantos anos? A Bruna está com 26. Ela se formou em jornalismo, mas aí ela sempre gostou da área cultural, da parte de cinema, essas coisas. Então, o sonho dela sempre foi fazer cinema. Ela fez o jornalismo, chegou a trabalhar no Jornal Tribuna, na parte de cultura, no caderno de cultura e tudo mais, mas aí ela falou assim, mãe, eu não quero continuar, eu quero seguir o meu sonho. Eu falei, aproveita agora. Aí ela começou a fazer faculdade de cinema, aqui em Santos, na São Judas, com a Raquel Pellegrini e tudo mais, só que aí começou a pandemia. Então, ela falou assim, meu, faculdade de cinema online, não... Ela falou assim, não quero. Não rola. Então, agora, aí ela parou a faculdade de cinema, então ela está trabalhando em casa, ela tem um projeto muito legal de cultura, que é o Faro de Arte, no Instagram, e o Faro de Arte ela fala aí sobre, tanto no YouTube como no Instagram, que aí ela fala sobre séries, cinema, ela faz cosplay também, então essas coisas. Então, a família toda ligada nessa parte de criatividade, de escrever, bem legal. Hoje você é casada, né? Sou casada com o Eduardo. Com o Eduardo. Às vezes o jornalismo me trouxe. História oral a gente tem muito de temático, tem muito de pessoal, e às vezes a pessoa esquece de falar, ou a gente esquece de perguntar da família, dá briga, né? Porque, não falou de mim. Dá briga. Não, o Eduardo, ele é super tímido, discreto. Mas ele está na nossa mira. Meu oposto. A gente ainda vai entrevistá-lo ainda. Olha, não é porque é meu marido, mas merece, porque ele é uma enciclopédia. Claro, tem uma história
no jornalismo. Fantástica. Nossa, Pois é, eu passou brinco, por ele foi meu tudo, né? professor. Tudo, Impresso, tudo. rádio, A TV, paixão dele é rádio, né? é A rádio. paixão dele é rádio. A voz já... Mas até hoje, a voz, mas ele passou pela rádio, jornal, TV. Hoje em dia, que eu estava falando, né, dessa questão do spoiler, que agora, não sei se vocês já estão sabendo ou não, o Edu ele não quis continuar como, porque agora tem como essa reinvenção do jornalismo, a TV Tribuna juntou, né, no caso, o Grupo Tribuna. Então, vai ser tudo num comando só, o jornal, a Sim, TV e impresso. os sites. Exatamente. E aí ele não quis, ele falou assim, não, estou na outra fase, que eu faço que tudo na vida da gente é questão Claro. da fase da vida da gente. E aí quem assumiu o Alexandre Lopes, que eu brinco até que eu falo que é meu filho adotado, ele me chama de mama, e que é uma pessoa incrível, ele tem um cara super criativo, prático, o Alexandre, novo, sangue novo, né? Tem aquela juventude toda, tem umas ideias fantásticas. Ele já no G1, assim, no site, ele já levou bem adiante, então agora ele vai assumir oficialmente, começa em julho, e aí o Eduardo vai voltar para as raízes dele. O Eduardo vai já está assim, oficialmente não está, mas já está, ele está como ele voltou a ser chefe do esporte. Só que aí não só da TV, aí ele vai ser o chefe do esporte, o gerente do esporte, que é do jornal, do site e da TV. Por isso que eu falo que a gente está tudo numa transição agora, Sim. eu não sei o que me aguarda, mas assim, toda nessa parte de novos projetos. E o Edu, assim, eu conheci graças ao jornalismo, né? Conheci na faculdade com o meu professor, aí depois tive a chance, ele me deu a chance na TV Litoral, aí depois na TV Tribuna, quando eu entrei na TV Tribuna, ele estava como chefe de esportes, e foi quem me ensinou a trabalhar no esporte, acabou sendo o Eduardo, né? Porque a linguagem do esporte, do texto do esporte é diferente, né, da linguagem do geral, do texto do geral, a gente tem as nossas diferenças, né, na hora de escrever, e ele que me ensinou muita coisa, que me deu as chances, né, do jornalismo, e a gente nem namorava nada ainda, e depois aí acabou se apaixonando, namoramos, separamos, não ficamos, aí no final, aí desde agora, certinho, desde 2008 que a gente tá junto, e a gente casou aí em 2000 e minha mãe faleceu em 2010, em 2011, né? Casou. A gente passou a morar junto em 2011. E a Bruna, ela não é filha de sangue dele, mas ela é muito parecida com ele em muitas coisas. E ele fala que é a filha que ele sempre sonhou em ter, porque olha que loucura, né? Ele conhece a Bruna desde que a Bruna é bebê, desde que eu trabalho. Na verdade, a Bruna me conhece, né? A minha filha, ela lembra de mim desde que eu estou na TV. Quando ela era Trabalhando o tempo inteiro. pequenininha, quando ela me via na TV, minha mãe falava que ela ia atrás da TV, que era ainda aquela TV grandona, né? Não é essa grudada em parede, ela ia atrás da TV me procurar. Então, assim, muito engraçado, que coisa maluca, né? Ela, cadê a mamãe? Ela via a cara, mas cadê? Então, assim, e aí eles têm uma ligação muito forte, eles são muito parecidos em muitas coisas, assim, a timidez, eles são mais reservados, assim, entendeu? Super criativos, mas mais na deles. E eu sou mais falante, que nem vocês estão vendo, né? Tiago, tem alguma pergunta? Não, tranquilo? Eu que ele falo pra caramba, né? Vocês têm que me cortar, Só gente. curtindo. Vanessa. E aí, eu tenho que falar para não dar briga. Eu tenho um irmão de 20 anos que eu falo que eu virei Sim, mãe, é o tá, irmão mais gente? novo, Pelo claro. amor de Deus, não vai dar briga. Claro, eu Que é o esqueci do irmãozinho. Lucas, que é o Lucas, que é um cara super criativo, até demais, entendeu? Porque ele já fez faculdade, já começou faculdade de Direito, de Medicina Veterinária, de Publicidade, Gastronomia, jornalismo. Ele daria um bom jornalista, fez 1 ano e Sim. meio de jornalismo, tem uma voz linda, mas agora ele está realizando o sonho da vida dele, está fazendo faculdade de Medicina e se encontrou, graças a Deus. Que legal. Mas ele é 20 anos mais novo do que eu, só sou eu e ele, né? E aí nossos pais faleceram, e então eu falo que eu sou irmã. Então ele só tem 4 anos de diferença de idade para minha filha. A gente foi criados assim. Quando eu separei do meu primeiro marido, que eu voltei para Santos para trabalhar na TV Tribuna, que eu morava em São Paulo, e aí eu voltei a morar com os meus pais. Sempre me dei muito bem com os meus pais. Então o Lucas e a Bruna foram criados juntos. Legal. Então, aí tem o Lucas. Se eu não falar, ele fica triste. Lógico. Alguma coisa que você queira dizer que a gente não perguntou? Enfim.
Ai, gente, eu não sei, eu falei tanto, tanta Mas você coisa, tem tanta história, né? história. Tem história para 10 São entrevistas. são tantas. Olha, eu posso dizer que toda vez que eu faço uma reportagem, assim, ainda mais ligada ao esporte, é sempre um aprendizado. Eu tive reportagens que me marcaram muito, que nem a do Valmir, que eu falei, né, da Spartathlon, do Giovanni mesmo, que foi muito legal de fazer na Grécia, assim, acho que eu sempre sonhei com a Grécia, eu sempre gostei da área de mitologia e tal, então Né? para mim foi a viagem dos meus sonhos. Mas na China, acompanhar o Leandro Guilherme conquistando a medalha, gente, ali eu deixei de ser jornalista e virei torcedora brasileira, né? Eu e o cinegrafista, o saudoso Yoda. Quando o Leandro conquistou a medalha, a gente... E foi muito legal, porque a gente acompanhava muito o Leandro aqui, então, e na época, os atletas não poderiam dar entrevista, porque a gente foi pela TV Tribuna, mas a gente não foi naquele esquema da Globo, né? Você Sim. tinha acesso a tudo. Então, a gente comprava ingresso como pessoal que está lá assistindo e levava a nossa câmerazinha, ficava gravando. E o Leandro falou assim, não, eu vou dar minha primeira entrevista, eu vou dar para a Vanessa e para o Yoda. Então, quer dizer, são coisas que a gente não esquece. E graças ao esporte eu fiz muitas amizades que eu tenho até hoje, que nem a Daniele Zangrando. Eu tenho uma passagem muito engraçada para falar a respeito da Dani, que até apareceu a Dani com a Priscila Marques no Jô Soares. Olha, Juro! O que aconteceu? Eu fui fazer os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. A TV Tribuna foi a única afiliada da Globo que foi fazer os Jogos Pan-Americanos. Fui eu, o Léo, nossa equipe de esporte na época, o Nereu, enfim. Fui a única mulher da equipe, e aí a gente foi fazer a abertura dos Jogos Pan-Americanos e a Dani sabia que eu ia estar lá cobrindo e tudo mais, e a Dani foi competir, né, no judô. E aí eu estava lá no Maracanã, e o Maracanã tem fosso, acho que não tem mais, mas tinha fosso. na época tinha. E o fosso estava, então, o fosso estava coberto com água e tinha um tapume não, era uma lona em cima, sei lá. Aí eu tô lá, na época eu estava com o Toninho Pinheiro, na época, o cinegrafista, gravando tudo, e a Dani não sei como, a Priscila me viu de longe ali na arquibancada, a Priscila Marques, né, que foi judoca da seleção brasileira, apontou para a Dani, olha lá, Vanessa, eu não sei o que aconteceu na cabeça da Dani, eu tenho imagem disso, gente. A Dani saiu correndo na minha direção do Toninho, só que ela não viu o fosso. Daqui a pouco você vê só a Dani voando, as perninhas e tchá, dentro do fosso, mas ela se molhou inteira, aquela água suja, e aí é todo mundo tirando a Dani. Aí a Dani, quando subiu na arquibancada, olhou para minha cara, não quero falar com você. Eu falei, mas que culpa tenho eu se você saiu correndo? Não quero falar. Aí, no final das contas, a Dani ganhou medalha de ouro, maravilhosa. Eu brinco, tá vendo? Foi a água do fosso, deu sorte. É, é verdade. Eu Também morro de tinha raiva água. quando eu conto essa história. Mas é muito legal a gente acompanhar, assim, a gente fazer amizade com o esporte, o pessoal do esporte, e assim, eu tenho um carinho muito grande, né? Então, assim, são matérias que acabam marcando a gente, matérias que nem Jogos Pan-Americanos, a gente acompanha assim as pessoas queridas que lutam tanto pelo esporte e conquistam medalhas. É uma coisa. É, a gente é repórter, repórter jornalista, mas eu juro, toda vez que tem um atleta que conquista uma medalha, que eu acompanho a carreira, eu me sinto tão feliz, parece que sou eu que estou ganhando, entendeu? Que nem na época a Sirlene Pinho, né, que corria, eu me lembro que ela ganhou uma medalha nos Jogos Pan-Americanos, eu estava lá acompanhando, e ela me deu assim, o ramo de flores que ela ganhou, ela acabou me dando, porque a Sirlene eu conheço antes dela ser atleta, né? Antes dela correr, ela morava na verdade, ela trabalhava para uma família na Cleipres Grávida Amaral, que é onde Sim, eu conheço a família. morava. Ela foi, na verdade, trabalhava como empregada, foi babá do Natália, né? melhor amigo do meu irmão. Natália. Então, a Natália, linda, Natália. maravilhosa, e o Guito. Natália O Sancineto. Guito, é O isso, a Natália Hugo Sancineto, filho do Sancineto. Hugo Isso. Sancineto e da Grande Cláudia. amiga nossa. Então, eles eram meus vizinhos na Sim, Cleipres sim. Grávida Amaral. A Natália Silene trabalhou. é linda. E a Silene trabalhava lá. Ela tomava conta do Guito, que é o melhor amigo do Isso. meu irmão.
Então, eu conheço a Silene desde essa época, antes dela começar a correr. Então, quando você vê uma pessoa que veio, que começou a correr no esporte, você vê ela conquistando. Gente, eu fico emocionada, porque não tem como você não se emocionar. E eu me sinto fazendo um pouquinho parte da vida daquela Ela pessoa, corria entendeu? pelo E é memorial, né? Pelo pelo memorial. memorial. Memorial Na de época que Pedro. ela começou a treinar, quem levou ela para a corrida foi o Valmir, né? O Valmir Nunes que levou para a corrida, e depois ela correu pelo memorial. Então, assim, a gente acaba criando um carinho muito grande. Tem que nem a paratleta Elizabeth Pacheco, virou amiga também, é uma pessoa que eu admiro, assim. Eu acho aquela mulher, poxa vida, né? Ela foi guarda municipal, muita Sim, gente se não sabe, acidentou como então guarda, né? Se foi, então, acidentou como como guarda. guarda, ela disse que ela foi pular uma poça, É uma e coisa... aí ela caiu. Aí foi que ela descobriu Ah, que tá. ela Já estava descobri. com a esclerose, foi que ela descobriu a doença, e aí foi, e ela é uma guerreira. A Beth para mim, é uma lição de vida. Outra que eu amo de paixão é a Vanessa Cristina, que está lutando aí por vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. A Beth já conseguiu essa vaga. A Beth, ela já merecia ter ido antes na Paralimpíada do Rio, fizeram uma sacanagem com ela, mas agora na Paralimpíada de Tóquio, se realmente for ter, ela tem tudo para conquistar a medalha. E a Vanessa Cristina aí no paraatletismo está tentando aí a, a vaga, e a Vanessa Cristina é outra paraatleta que, gente, aquela menina era uma lição de vida, porque ela só ri, entendeu? Então eu me identifiquei com ela, porque, assim, eu acho que é uma honra, eu tenho muita sorte, porque eu lembro quando eu quis ir direto para o esporte, que eu não quis mais trabalhar no geral de jeito nenhum, foi uma passagem trágica que eu tive, foi num carnaval, eu estava com o repórter cinematográfico Robson Senhorães, a gente estava fazendo uma matéria de quem não curtia carnaval, na época tinha o Cinema Iporanga, e, né, ali na Ana Costa, eu me lembro que a gente fez entrevista com as pessoas que saíram do cinema, falando que estavam no cinema, não estavam pulando. A gente foi comer no restaurante de frente, que era o Sírio ali, o Beduíno, e aí me ligaram, olha, teve um acidente na estrada. E aí a gente saiu daquele clima, né? E foi fazer o acidente, e essa foi uma das matérias que mais me marcaram, e não de uma maneira positiva. Eu cheguei ali na estrada, o menino de 17 anos, ele tinha ido ajudar, ele saiu com uma motoca para ajudar a fechar a padaria do pai, foi atropelado por um motorista bêbado, e morreu o corpo ali no chão, e aí eu me lembro do pai chegando, e aí o pai não tinha celular, pegou meu celular, e eu me lembro que eu ali vendo aquela cena, quando chegou a mãe, Zé, a mãe pegou aquele menino no colo, ele virou um bebê na minha cabeça, sabe quando ela põe no colo? Aquela mulher berrou, burrava, era 3 da manhã, eu liguei para minha mãe na época, eu falei, mãe, tá tudo bem, a Bruna tá bem, papai, Lucas, e eu chorava, eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero essa tragédia para minha vida. E aí foi que eu fiquei insistindo cada vez mais para ir para o esporte. Claro que a gente tem tem histórias tristes no esporte, muito assim como do goleiro Barbosa, né, que a gente vê que o cara foi injustiçado, a gente tem histórias assim tristes, mas eu acho que o esporte, quando eu estou apresentando, quando eu estou fazendo uma reportagem, sério mesmo, principalmente quando eu estou apresentando, eu procuro transmitir uma energia positiva para as pessoas, porque eu acho que o mundo está precisando disso. Então, quando eu estou boa tarde, quando eu estou contando uma história, eu espero que realmente sirva de incentivo para as outras pessoas. Ela não precisa ser uma atleta de ponta, mas ela pode se inspirar de alguma maneira numa história positiva, sentir aquela alegria, aquela coisa positiva. E eu acho que o esporte tem o poder de aquecer o coração da gente, né? Então é realmente o que eu amo na minha profissão, o que eu amo na área que eu trabalho, é de poder estar levando essa mensagem positiva. Se um dia eu sair do esporte ou da TV, enfim, eu vou procurar continuar trabalhando e levando essa mensagem assim de alegria, de superação que eu pude aprender com o jornalismo, que eu continuo aprendendo com o jornalismo esportivo, e com os atletas que eu pude conviver e que eu ainda estou vendo por aí. E de matérias que eu esqueci de falar, né? Mas eu pude acompanhar
3 etapas ou 2 etapas brasileiras do Mundial de Surf, que a gente tem Sim. vários surfistas aqui da nossa região que são incríveis, né? O Adriano de Souza, campeão mundial, 2015, Mineirinho. A gente tem, eu brinco que a seleção brasileira de surf, a metade é daqui de São Paulo, ou mais até, né? De representantes, tem o Miguel Pupo de Itanhaém, o Caio Belli, que representa Guarujá, o David Silva, da Prainha Branca, no Guarujá, acabei me tornando amiga da mãe dele, da Valéria. Então, assim, o Gessé Mendes, que agora ele não está mas o Gessé Mendes eu pude acompanhar também, na época que ele fez parte da elite, ainda está lá. Então, assim, o surf também é muito importante para a nossa região, para a nossa história, e poder estar acompanhando de perto esses atletas, né, no mundo, gente, é um privilégio. E eu falei demais. A gente tem assunto aí para muita entrevista ainda. Vou fazer um livro. Opa! Na hora, agora que você vai ter um pouquinho mais de tempo, Não é? talvez. Então, aí eu posso ir nesse... Quem Só sabe? reunir o material. Dá para fazer. Verdade. História não falta. O trabalho de pesquisa, né? Fotos, enfim. Hoje Exatamente. História engraçada não falta, viu? Livro. Com certeza. Imagens. É uma história muito engraçada com Viola, gente. Lembra o jogador Viola? Quando ele inventou de falar para mim assim, eu tinha vontade de... Poxa, eu não fiz o exército, tinha vontade. Nessa época tinha essa coisa de você... Não ficava tão engessado, né? Que você tinha que seguir a pauta, que o assessor de imprensa estava ali, todo mundo faz a mesma pergunta, aquela coisa. Então, a gente conseguia tirar o jogador depois do treino, fazer uma reportagem. Aí não tive dúvida, eu levei ele lá em São Vicente, no 2º Batalhão, o pessoal até fez Viola aqui, ele fez um treino no exército, ele quase morreu quando ele viu, ele não sabia, ele tem pavor de cobra, tem uma parte ali que tem umas cobras, eu não sei, que quando ele entrou, ele saiu correndo, pelo amor de Deus, eu treino qualquer coisa, menos isso. Então tem umas histórias engraçadas, assim, que a gente tem aí, em todos os esportes, né? Algumas coisas, eu sou meio desastrada, então tem umas coisas engraçadas para contar. Vale a pena registrar isso, com certeza. Vale. Vanessa, a Fundação Arquivo e Memória de Santos, o Museu Devaneia, agradecem o seu depoimento. Eu queria agradecer também o Tiago, que é o coordenador do Museu Devaneio, o Guilherme, que trabalha no Museu Devaneio junto com o Tiago. O Tiago também é coordenador do Museu do Surf. E a gente está programando umas matérias lá e com certeza, se você será pautado aí para uma entrevista em loco lá. Deixa eu passar um pouquinho dessa. Nossa, eu não sei surfar, mas eu amo surf, gente. Eu imagino. Tem matérias muito boas sobre também. E é isso. A Fundação agradece o seu depoimento, você ter dado esse precioso tempo aí que eu sei que é de profissionais de TV para falar um pouco da sua carreira e da sua vida pessoal para a gente. Eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigada. Nossa, é uma honra mesmo, é uma honra. Fico muito feliz de poder ter tido essa oportunidade de contar aí um pouquinho das minhas aventuras, um pouquinho da minha história. Provavelmente eu esqueci um monte de coisa, mas acho que o mais importante foi... Obrigada pela paciência de vocês me escutarem. Eu falo pelos cotovelos, mas eu falo porque eu amo. Eu amo o que eu faço, eu amo contar as minhas histórias, eu amo tudo que eu vivi, até mesmo os perrengues, que é com eles que a gente aprende. E muito, muito obrigada e parabéns por esse lindo trabalho de vocês, que é fundamental. Um povo sem preservar a história, né? Não tem como. Então, a gente tem que preservar o que a gente tem aí, tantas pessoas importantes que ajudaram a construir, que estão ajudando a construir aí a nossa sociedade. Muito obrigada mesmo, vocês são incríveis. A gente agradece.